Eu tenho um GPT lá que foi treinado com 1 milhão de dados e tem o Llama que eu rodo localmente. Como garantir que esse modelo ainda assim, mesmo eu rodando localmente, né? Eu não sei muito bem como que ele funciona em relação ao treinamento dele, mas como garantir que ele continue, né, tendo uma precisão boa. O caso do PT, do GPT e afins, é de pré-trained transformers. Então, eles já estão treinados. O que você vai fazer, na verdade, é dar uma série de informações e contextos extras que ele vai utilizar dentro desse fluxo dele. Então, nesse cenário, um dos problemas de você usar o Llama é que o Llama em si, quando a gente usa ele e os outros, a gente tem a sensação que é tudo LLM. Ah, não, eu tenho o Llama, eu tenho o Gemini, eu tenho o GPT, eles são a mesma coisa? Não, eles não são. E essa é a parte que normalmente as pessoas se perdem nessa interface, porque o que você vê é o chat. Mas existe toda uma estrutura por trás que é o que vai fazer com que ela acerte mais, acerte menos, tenha uma estrutura melhor, que aquilo garanta um resultado bem feito. Então, ele vai ter um RAG, ele vai ter toda uma questão de transformação, ele vai ter uma série de dados dentro de um banco vetorial, dentro de um banco transacional que vai ser utilizado ali dentro. Então, a ideia é que se você vai usar o Llama, você não vai ter hoje, muito provavelmente, a capacidade de fazer um GPT. Porque você não quer, né, tipo assim, que ele seja genérico. Se for para ser genérico, o seu custo provavelmente vai ser próximo, né, do deles. E eles estão vendendo para muita gente, então vale a pena pagar. Se você está usando, muito provavelmente o que você quer é um contexto específico. Então você vai começar a tratar esse contexto. Um exemplo disso, se você subiu isso, né, numa interface própria, você pode usar a Few Shot Prompts. Então, antes de começar, né, quem já brincou, por exemplo, com o LLM Studio, que você pode selecionar um modelo e fazer um teste, na hora de escrever o chat, ele pergunta, você quer fazer um chat como usuário ou como assistente? Porque se você colocar como assistente, ele não vai te dar uma resposta. Ele vai simplesmente adicionar isso ao contexto. Então você pode mandar 1 milhão de textos para construir ali o contexto, definir qual é o limite de tokens daquele chat, desde que você tenha memória suficiente para isso, e aí só depois você troca para user e faz a pergunta final. Ou então você pode subir um banco de dados vetorial, um RAG, uma estrutura por trás e conectar esse banco, usando, igual eu falei, o PyAirflow ou qualquer outra coisa, nas informações que você precisa. E aí, antes de você fazer a pergunta, ele já vai puxar o contexto direto do seu SharePoint, direto do seu projeto, porque o próprio Copilot, por mais que ele funcione bem, normalmente ele lê um arquivo, o que está aparecendo na sua tela. Se você quiser que ele use o workspace inteiro, você vai ter que passar. Agora, se eu montei usando o Llama, uma coisa que eu posso fazer é, eu posso ler todos os meus projetos em .NET que estão dentro dos meus repositórios no GitLab e construir um contexto corporativo em vez de um contexto daquele projeto. E, inclusive, dar notas para os meus projetos, como esse é um projeto referência, que tem que ser usado com mais peso. Esse é um projeto POC, então ele não pode ser usado como referência, a não ser que você esteja construindo uma POC, e por aí vai. Só que quanto mais você vai fazendo isso, mais complexo fica. E mais caro, custoso, gerenciar isso fica.